Bom dia, crianças e crianços. Vamos iniciar hoje nossa revisão para a nossa prova de geografia, que o conteúdo abordado na prova vai ser hidrografia, ou seja, toda a parte líquida da Terra que nós abordamos em sala de aula, né? Onde trabalhamos aqui com tipos de rios, ciclo da água, né? Partes dos rios, trabalhamos também com bacias hidrográficas, redes hidrográficas. Então, tudo isso está relacionado à parte de hidrografia, que nós vamos ver essa revisão a partir de agora. E a revisão dado como tudo iniciou-se, não é? Como foi que a água surgiu no nosso planeta, meus queridos alunos? Então, a água surgiu há alguns bilhões de anos atrás, quando nós tivemos um período onde a Terra ela era coberta por uma grossa camada de gelo, né? Porque a Terra ainda não se encontrava na órbita original que nós temos hoje, ou seja, na direção regular que está em relação ao Sol, na distância regular em relação ao Sol. E aí, quando a Terra entrou nessa órbita que nós temos hoje, aquela grossa camada de gelo que cobria a superfície terrestre, que a Terra era uma imensa bola de gelo, ela começou a derreter. E passou a derreter através do efeito estufa, que o efeito estufa é um processo natural da Terra, não foi criado pelo homem, viu? A Terra sempre teve o efeito estufa, só que o homem ele agravou esse efeito estufa com a liberação de gases poluentes na atmosfera, como o gás carbônio e o gás metano. Quando a gente for falar sobre a atmosfera terrestre, a gente vai falar sobre esses gases poluentes no planeta Terra. Então, essa cobertura de gelo da Terra começou a derreter, dando origem com isso ao mar. Inicialmente um único oceano que era denominado de Pangeia, e junto com esse, de Pangeia não, Pantalassa, e junto com esse único oceano surgiu também a Pangeia, que era um único continente, que até então não existia água dentro desse grande continente, essa grande massa continental gigantesca. E aí, quando aconteceu o processo do efeito estufa natural da Terra intensificando-se, além das altas temperaturas que ocorria dentro da Pangeia, passou a haver aí uma evaporação das águas do oceano da Pantalassa, e essa evaporação foi levada justamente para dentro do continente através de nuvens que precipitaram-se, dando origem a chuvas. Essas chuvas, por sua vez, foram resfriando esse grande, imenso continente, que era a Pangeia, e, consequentemente, essa água se tocar com esse continente, que era extremamente quente, ela começava a evaporar de novo e voltar para a atmosfera terrestre, iniciando assim o ciclo das águas. Posteriormente, quando houve essa separação da grande Pangeia e dividiu-se nos continentes que nós temos hoje, né, o ciclo das águas determinou-se como contínuo, ou seja, a água evaporava dos oceanos, precipitavam-se em formas de nuvens, que ao cair no continente, uma parte dela escoava de novo para os rios ou para o mar, o oceano, e outra parte filtrava-se no solo e ia compor o lençol freático, e outra parte acabava evaporando-se de novo, voltando para a atmosfera terrestre. E aí esse processo deu continuamente até os dias atuais. Aí as pessoas falam, e a água, professor, é um recurso natural renovável ou não renovável? Aí a gente tem que parar um pouco e pensar em relação a que a água é um recurso natural renovável ou não renovável. Se for para o consumo humano, a água é um recurso natural não renovável. Porém, se for para a geração de energia, ela é um recurso natural renovável. Por quê? Porque o ser humano ele só pode ingerir água límpida, né? Sem poluentes. Senão ele vai morrer se ele tomar água poluída. Então, para o consumo humano, a água ela é não renovável. Porém, para a geração de energia,
independente se a água está poluída ou não, ela vai gerar energia porque só precisa de força hídrica para gerar o movimento das turbinas e, consequentemente, passar a produzir energia. Ok? Então, em relação a ela ser renovável ou não renovável, está relacionada à questão da poluição e do consumo humano, sim ou não. Ok? E aí o que acontece? Quando houve essa entrada das águas dos continentes, deu-se origem aos rios, né? Que é o que nós vamos discutir agora nessa revisão. Os rios, eu tenho vários tipos de rios. Quanto à sua periodicidade, ou seja, seu período dentro do continente, ele pode ser classificado em dois tipos: os rios perenes ou permanentes e os rios intermitentes ou temporários. Os rios perenes ou permanentes são rios que nunca secam, mesmo passando por regiões extremamente áridas, que não chovem, como é o caso, por exemplo, do Rio São Francisco, no sertão nordestino, como é o caso também do Rio Nilo, na África, que passa justamente pelo deserto do Saara e tem água o ano inteiro. E aí ele é considerado um rio perene ou permanente. Porém, os rios intermitentes ou temporários são rios que secam no período de estiagem prolongada. Como, por exemplo, no sertão nordestino, eu tenho o rio Pajeú, que é um rio intermitente. Como o sertão passa muito tempo sem chover, esse rio, por sua vez, acaba secando. E aí esperam as próximas chuvas para que ele volte a encher de novo. Então, esse rio que seca em período de estiagem prolongada, e é muito comum no sertão nordestino, são chamados de rios temporários ou intermitentes. Quanto ao regime de nascentes, eu tenho 4 tipos de rios: endorreicos, exorreicos, arreicos e criptorreicos. O que são rios endorreicos? É interessante a gente analisar o prefixo e o sufixo das palavras. Por quê? Porque se a gente souber o que significa o prefixo e o sufixo da palavra, consequentemente a gente vai ter meio caminho andado para a gente responder a nossa dúvida. Por exemplo, rios endorreicos. O prefixo endo quer dizer dentro. Reico, rios. Ou seja, rios endorreicos são rios que correm para dentro do continente. Por exemplo, os rios afluentes e os subafluentes. Rios afluentes, eles desagam em outros rios, né? E aí ele não deságua no mar, logo ele não está correndo para fora do continente, está correndo para dentro do continente. Então eu tenho aí um rio exorreico. Já os rios exorreicos, o prefixo exo quer dizer fora, reicos quer dizer rios. Ou seja, rios que correm para fora do continente são considerados os exorreicos. Como, por exemplo, os rios principais das bacias hidrográficas, né? E aí, consequentemente, eu tenho o rio São Francisco, eu tenho o rio Capibaribe, eu tenho o rio Beberibe, o rio Jaboatão, o rio Nilo. Então, são rios que desaguam no mar. E esses rios que desaguam no mar são considerados rios exorreicos. Criptorreicos. O prefixo cripto quer dizer caverna. Reicos, rios. Logo, criptorreicos são considerados rios de caverna. Como, por exemplo, os lençóis freáticos, que se formam debaixo do subsolo, justamente por conta da infiltração da água na superfície da terra, que acabam formando os lençóis freáticos. O Brasil,
apresentam dois gigantescos lençóis freáticos que vai suprir a nossa necessidade no futuro, caso o mundo venha a faltar água, que é o aquífero do Alter Chão, localizado na região norte do Brasil, uma grande caixa d'água, né? O aquífero do Alter Chão, uma caixa d'água subterrânea, né? Que abrange alguns estados do Brasil, da região norte, como o estado do Pará, né? Esse aquífero ele tem um grande potencial hidrográfico. Então, os rios, eles têm essa peculiaridade, né, com relação à formação do lençol freático, né? Eu tenho o Alter Chão, eu falei para vocês, localizado na região norte, e o aquífero Guarani, localizado na região sul do Brasil. O aquífero Guarani é também uma grande reserva aquífera, né, que abrange não só o território brasileiro, mas também pega o território da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Né? Porém, apesar de pegar uma extensa área de terra, o aquífero Guarani, o do Alter Chão, ele possui o maior volume de água do que o aquífero Guarani, por conta justamente da condição relacionada à profundidade do aquífero do Alter Chão. E aí, consequentemente, eu tenho uma maior quantidade de água nesse aquífero do Alter Chão. Deixa eu só ligar aqui o carregador. Você viu que saiu a isca? Saiu. É assim mesmo. Tô dando aula pra ti. Eu não entendo mesmo. Eu só vou chegar na garrafa. Deu permissão de Pronto. dar aula pra Então, e o quarto tipo de rio referente ao seu regime de direção, eu tenho também o aquífero, o rio Arreico. Não é? O que é o arreico? Arreico é justamente rios que não correm para lugar nenhum, são rios isolados, prefixo A, quer dizer negação, reico, rio. Por exemplo, não são rios, são lagos, porque eles ficam isolados, suas águas acabam evaporando ou infiltrando-se no solo. Geralmente são rios temporários, lagos temporários, não é? Que nós temos distribuídos boa parte no sertão nordestino. São considerados arreicos e são localizados isolados. Vamos agora falar sobre os regimes de nascente dos rios. Quanto à nascente dos rios, é importante frisar que existem 4 tipos de nascentes diferenciadas. Eu tenho as nascentes pluviais, as nascentes nivais, as nascentes glaciais e as nascentes mistas. Vamos começar pelas nascentes nivais. O que são rios com nascentes nivais? São rios que nascem pelo derretimento do gelo no topo das montanhas. Aqui no Brasil, nós temos um único rio com esse tipo de nascente, que na realidade não é apenas nival, ele é mista, mas ele também faz parte de uma nascente nival, que é o rio Amazonas. Aí você me diz, oxe, professor, e aqui no Brasil eu tenho um rio que nasce pelo derretimento do gelo no topo das montanhas, eu tenho montanha no Brasil que tenha gelo no topo? Não. Porque esse rio, ele não nasce no Brasil, mas ele é muito importante para o nosso país, que é o rio Amazonas. Não é? O rio Amazonas ele não é totalmente brasileiro, ele nasce praticamente no Peru, sobre a Cordilheira dos Andes, e com o derretimento do gelo da Cordilheira dos Andes, ele vem descendo, passa pelo Suriname, Guiana e entra no Brasil. Ao entrar no Brasil, ele vai encontrar com alguns afluentes, como o Rio Madeira, Rio Xingu, Rio Negro, Solimões, então, entre outros rios que compõem aí a bacia do Amazonas, fazendo com que ele seja a maior bacia hidrográfica do planeta, tanto em extensão quanto em volume de água. Então, tem aí o rio com nascente nival ou também nascente mista. Por que nascente mista? Porque ele também tem uma nascente pluvial.
O que é nascente pluvial? São rios que nascem pelo gelo, pela água que cai nas montanhas, das chuvas, e aí infiltra no solo, fazendo com que surjam os olhos d'água e, consequentemente, o surgimento do olho d'água, ele vai dar origem ao nascente do rio chamado nascente pluvial. São rios que nascem justamente pela água das chuvas que caem no solo, deixando o solo saturado, dando origem a olhos d'água. O rio Amazonas, ele tem esses dois tipos de nascente, por isso é considerado nascente mista, né? E o outro tipo de nascente glacial, são rios que nascem pelo derretimento do gelo das calotas polares. Aqui no Brasil nós não temos nenhum rio com nascente glacial, porque estamos distantes das calotas polares, né? E aí você vai encontrar esse tipo de rio lá no norte da Rússia, por exemplo, no norte do Canadá, né? No norte do Alasca. São rios que nascem justamente com derretimento do gelo das calotas polares, né? A grande maioria dos rios brasileiros são rios de regimes pluviais. 99,9% dos rios brasileiros fazem parte desse regime pluvial, que são águas das chuvas que filtram o solo, formando olhos d'água, ok? Então, são esses tipos de rios que nós temos quanto à sua forma de nascente. Então, vamos ver as partes dos rios agora. Os rios, quantas partes divide os rios? O cara diz, depende do tamanho da pancada que eu der nele, né? Não é bem assim, não. O rio, ele divide-se em várias partes. Eu vou falar aqui algumas principais. Eu tenho primeiramente a nascente, que é justamente onde nasce o rio, pelas formas que eu falei para vocês, nascente glacial, pluvial, nival ou mista, não é? Geralmente é a porção do rio onde eu vou ter a menor quantidade de água, né? Essa subnascente essa parte do rio, a menor quantidade de água do rio eu chamo de nascente, e geralmente eles nascem nas partes mais altas das montanhas, né? E vem descendo pela força da gravidade até chegar nas partes mais baixas e desaguar muitas vezes no oceano, né? Então eu tenho aí a nascente, que é a primeira parte do rio. Depois da nascente eu vou ter aí a jusante. O que é a jusante? A jusante é a parte do rio mais próxima da nascente, quando o rio começa a se juntar com alguns afluentes, por isso dá o nome de jusante, ele começa a juntar-se com alguns afluentes. Então a parte do rio mais próxima da nascente é chamado de jusante. A outra parte do rio é chamada de meandro. O que é o meandro? O meandro são aquelas curvas que o rio faz em seu trajeto, não é? Aquelas curvas são chamadas de meandro. Outra parte do rio é o médio curso do rio. O que é o médio curso do rio? O médio curso do rio é justamente a metade do curso do rio, da nascente até a foz. Geralmente nessa parte aí é onde são construídas as usinas hidrelétricas. Por quê? Porque geralmente no médio curso do rio é a parte do rio onde eu tenho maior porção de água, maior volume de água. E para se construir usina hidrelétrica é necessário que você tenha uma grande quantidade de água. E aí, por conta disso, eles são construídos nas áreas de médio curso do rio, que é metade do curso do rio, desde a nascente e a foz. Depois do médio curso, eu vou ter aí também o montante. O que é montante? Montante é a parte do rio mais próxima à foz. É nessa parte que o rio começa a perder sua profundidade devido ao acúmulo de sedimentos que são arrastados desde a nascente e a foz. É chamado de montante justamente por conta do montante de sedimentos que acumulam nessa região e o rio começa a perder a sua profundidade. E aí eu chego na foz. A foz é a desembocadura do rio junto ao mar. É chamado de foz. E aí pode ser de dois tipos de foz. A foz de estuário e a foz de delta. A foz de estuário é quando o rio encontra-se com o mar com um único braço de rio ou um único canal. Já a foz de delta é quando no encontro do rio com o mar é feito por vários braços de rios, como o delta do rio Nilo, por exemplo. E aí eu tenho o encontro do rio com o mar através de vários canais. É chamado de foz de delta, ok? Os rios brasileiros, eles
com o processo de crescimento e urbanização das cidades, eles passam por situações um tanto quanto difíceis relacionadas à poluição, devido à eliminação de partículas poluidoras dentro da água dos rios e, consequentemente, acabam poluindo, que aí vai ser um assunto que a gente vai discutir mais adiante. Eu tenho uma diferença entre bacia hidrográfica e rede hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica e o que é uma rede hidrográfica? Quando eu falar bacia hidrográfica, eu não estou me referindo apenas aos rios da região, não. Eu também estou me referindo ao relevo que o circunda esse rio, ao relevo por onde passa esse rio. Por exemplo, a bacia do São Francisco. Eu estou me referindo ao Rio São Francisco, os afluentes, subafluentes e também ao Planalto da Borborema, né, que é o relevo por onde esse rio corta, né, que é justamente, e também eu estou me referindo à planície litorânea, que é justamente onde há a desembocadura desse rio, que é lá entre os estados de Sergipe e Alagoas. Né? Então eu vou ter esse processo pelo qual eu vou ter a formação da bacia hidrográfica. Agora, quando eu falo rede hidrográfica, eu me refiro apenas aos rios da região. Rede hidrográfica, eu me refiro apenas aos rios da região. Eu dispenso o relevo, e aí eu vou me referir apenas aos rios afluentes, subafluentes e o rio principal. Aí você viu o senhor falar tanto de rio afluente, subafluente e rio principal, o que é isso, professor? Rio afluente, subafluente e rio principal. Veja só, dentro de uma rede hidrográfica é construído basicamente por esses três tipos de rios. Luiz Gonzaga cantava em sua música: Riacho do navio correu para o Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar do São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ele falou aí uma parte da rede hidrográfica do rio São Francisco, onde o Riacho do Navio correu para o Pajeú. Então o Riacho do Navio é um subafluente do São Francisco. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. Então o rio Pajeú é um afluente do São Francisco, ele despeja direto no São Francisco. O Riacho do Navio ele despeja no Pajeú. E o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ou seja, o rio São Francisco deságua no mar, um rio exorrego. Então, o rio subafluente, ele deságua em um rio afluente, e o afluente deságua em um principal. E aí eu tenho formado aí uma parte de uma rede hidrográfica. Ok? Vamos falar agora das bacias hidrográficas principais no Brasil. O Brasil, meus queridos alunos, é um país muito favorecido com relação ao processo de água, porque nós temos aqui grandes redes hidrográficas, o que faz com que nós tenhamos a principal fonte de energia, a água no Brasil. E aí, quais são os principais rios do nosso país? Vou começar a partir da região norte do Brasil, que é onde eu tenho o rio Amazonas. O rio Amazonas, como eu falei para vocês, ele não é totalmente brasileiro, porque ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru. E aí, ao entrar no Brasil, ele recebe esse nome de rio Amazonas por conta do estado do Amazonas. Esse rio ele apresenta um enorme potencial hidrelétrico, porém ele não é aproveitado como um todo. Por quê, professor? Porque para se construir uma usina hidrelétrica é necessário que você cause um forte impacto ambiental, porque tem que inundar regiões de comunidades ribeirinhas, ou seja, aquelas pessoas que moram às margens do rio, tem que ser retirado, você paga uma indenização. Além disso, muitas comunidades ribeirinhas dessas, principalmente da região norte, são comunidades indígenas que são protegidas por lei e aí, consequentemente, são proibidas de ser retiradas daquela localidade. Para você construir uma usina hidrelétrica também é necessário que você inunde uma área gigantesca florestal e, consequentemente, você vai ter que matar uma grande quantidade de espécies vegetais e animais, podendo causar um forte impacto ambiental. Como a região norte ela é composta basicamente por florestas, que é a floresta amazônica, e rios, e aí a gente vai ter um forte impacto ambiental naquela região, se for construída mais usinas hidrelétricas. Atualmente nós temos a usina de Belo Monte, construída naquela região, que ainda não está em funcionamento, justamente por conta de questões relacionadas aos impactos ambientais que possam vir causar. E aí muitos ativistas abriram processos contra o governo federal para impedir com que haja o funcionamento dessa usina de Belo Monte na região norte do Brasil. Mas tem um grande potencial hidrelétrico, o rio Amazonas,
E além do potencial hidrelétrico também, ele é de fundamental importância para a população da área, porque muita gente sobrevive da pesca do extrativismo animal daquela região, onde muitos pescadores retiram o seu sustento dali, como peixe, como pacu, tambaqui, pintado, pirarucu. Então, esses peixes têm uma grande importância para as comunidades na região norte. Então, o Rio Amazonas é o maior rio, tanto em extensão quanto em volume de água no mundo, ganha para o Rio Nilo, que é o segundo maior do mundo. Vamos sair da região norte e vamos para a região nordeste. Na região nordeste nós temos como principais rios o Rio Parnaíba, localizados entre o estado do Ceará e do Maranhão. Esse rio é um rio que passa pelo sertão nordestino também, e é um rio perene, nunca seca, tem água no todo. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu estava na universidade. Fiz um trabalho no delta do Parnaíba. E ele é muito importante para também o extrativismo naquela área, já que a área do Piauí e Maranhão corresponde ao meio norte brasileiro, onde se produz uma grande quantidade de produtos relacionados à cultura das palmáceas, como o carnaúba, buriti, oiticica e o babaçu, onde esses produtos acabam sendo de grande importância para a produção de óleos, ceras e cosméticos, movimentando a economia da região do meio norte brasileiro. E aí a água do Parnaíba serve justamente para auxiliar o processo de produção desses produtos a nível de exportação, ok? E aí, depois do Rio Parnaíba, na região do meio norte, nós temos também o Rio São Francisco, o único rio totalmente brasileiro nacional, porém, ele não é, o maior rio totalmente brasileiro nacional, natural na realidade, porém, ele não é totalmente nordestino. Como assim, professor? Ele não é nordestino, porque eu sempre fui falar que o Rio São Francisco era nordestino, totalmente não é. Porque a nascente do rio São Francisco está localizado no estado de Minas Gerais, mais precisamente na Serra da Canastra, na região sudeste brasileira. E aí entra no nordeste pela Bahia, passa por Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. Logo, esse rio, ele é um rio natural, maior rio natural totalmente nordestino, o que de certa forma acaba favorecendo a economia também da região, principalmente por conta da geração de energia, que tem um enorme potencial de geração de energia através do Complexo da Chesse, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, onde eu tenho ali uma grande quantidade de usinas, como a usina de Paulo Afonso, a de Xingó, a de Sobradinho, onde fornece energia para todo o Nordeste, e parte do Sudeste também. O Rio São Francisco também é importante para a agricultura, porque através do Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, nós temos uma grande produção de uvas, de laranja e de manga a nível de exportação. É praticamente uma agricultura de plantation. Então, o Rio São Francisco, ele tem esse imenso potencial de produção de energia e também associado à agricultura, por isso que ele também é considerado o Nilo brasileiro, porque ele se compara ao Rio Nilo lá na África, que apresenta características muito peculiares. O Rio Nilo, ele tem direção sul-norte, assim como o Rio São Francisco. O Rio Nilo nasce no Quênia e deságua lá no Mar Mediterrâneo, no Egito. O Rio São Francisco nasce no estado de Minas Gerais e deságua lá em cima, entre o estado de Sergipe e Alagoas, no Oceano Atlântico. Então tem direção sul-norte. Ambos os rios têm um grande potencial energético para a produção de energia para o nordeste do continente. O Rio São Francisco produz energia para o nordeste brasileiro e o Rio Nilo para o nordeste africano. O Rio Nilo, desde da época dos antigos povos nilóticos, tinha uma grande importância no que diz respeito à produção agrícola, chamada crescente fértil, onde se produzia uma grande quantidade de frutas que auxiliavam o processo de desenvolvimento da região naquela época dos povos nilóticos, dos povos egípcios.
Assim como o Rio São Francisco, ele também através do Vale do São Francisco, produz uma grande quantidade de frutas a nível de exportação, promovendo aí o desenvolvimento da economia nordestina. E aí, consequentemente, nós temos essa importância do Rio São Francisco, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Ver se essa semana a gente continua com essa revisão, ou na próxima semana, para que vocês cheguem bem afiados na prova de vocês, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe.